Meus amores, bases dentro da teoria de Arrhenius. Nós já vimos ácido de Arrhenius. Ácida é toda substância que, quando em água, libera íons H+. Isso é ácido. Ô Dil, o que é uma base na teoria de Arrhenius? A base é qualquer substância química capaz de liberar em água íons OH- hidróxido, tipo hidróxido de sódio, NaOH, hidróxido de magnésio, MgOH2. Isso é considerado uma base na teoria de Arrhenius. Por quê? Quando uma substância, cuja fórmula geral é alguém ligado a OH, é colocada em água, essa espécie dissocia, liberando na água íons X+, ô amor, é íons OH-. Lembra? Estamos ainda na teoria de Arrhenius. Ácido libera H+ em solução aquosa, base libera OH- em solução aquosa. Agora, associando, assim como todo ácido tem o seu Ka, sua constante de acidez, uma base terá o seu Kb, constante de basicidade. E quanto maior essa constante, mais forte a base é. Segundo Arrhenius, quanto mais facilmente a base libera OH- em água, mais forte a base é. Ô Dil, eu tenho que saber de qual que bases são fortes? Muito simples. Base forte, teoria de Arrhenius, são os hidróxidos de metal alcalino, cuja fórmula é 1AOH, hidróxido de sódio, NaOH, KOH, hidróxido de potássio, e os hidróxidos de metais alcalinos terrosos, cuja fórmula geral é alguém da coluna 2A, OH2. Por exemplo, hidróxido de cálcio, CaOH2. Professor, e o que mais eu tenho que saber? Quando você dissolver uma base em água, a concentração de íons OH- na água, ela vai aumentar e, consequentemente, a concentração de íons H+, ela vai diminuir. Consequentemente, o pH da solução vai aumentar, porque pH é menos um logaritmo na base 10 da concentração de íons H+. Se essa concentração diminuir, devido ao acréscimo de uma base à água, o pH do meio vai aumentar. Vamos a uma situação. Vamos supor que eu tenha uma solução e que ela tenha sido preparada a 25 graus Celsius, envolvendo hidróxido de cálcio, CaOH2, obviamente em solução aquosa. Cuidado que, embora hidróxido de cálcio seja considerado uma base forte, ele tem um grau de dissociação, lembra? Grau de dissociação de 75%. Ou seja, se eu pudesse pegar 1000 partículas de hidróxido de cálcio e jogar na água, apenas 750 das 1000, 75%, é que irão abrir, liberando na água íons OH-. E vamos supor que essa base está em água numa concentração, pode ser de 0,25 mol por litro. Aí eu me pergunto, amor, qual é o pH da solução? pH. Faz o seguinte, quando se tratar de uma solução ácida, você tem a concentração de íons H+ no meio. Então, calcula o pH. Quando se tratar de uma solução básica, você terá que primeiro calcular o pOH. E depois, lembrando que a soma do pH com o pOH é 14, você acha o pH da solução em questão. Ô Dil, mas o que vem a ser pOH?
P de qualquer coisa, os operadores P, lá da matemática. POH é menos o logaritmo da concentração de íons OH- presentes no meio químico em questão. Então, se eu pedir a você o pH dessa solução, parta primeiro para o POH. O amor, e o POH nesse caso, ele será menos o logaritmo de, agora, uma parafernália. Qual é a parafernália? Primeiro, o dobro de. Por que o dobro? Hidróxido de cálcio é CaOH2. Então, para cada uma partícula de hidróxido de cálcio que dissocia na água, ela liberta 2 íons OH-. O 2 aqui, ó, o 2 da fórmula. Seu Dil, se fosse querer, hidróxido de alumínio, AlOH3. O seu cálculo começaria com o triplo da concentração da base em questão. A concentração da base em questão é 0,25. Porém, cuidado, essa base só dissocia 75%. Então você terá que levar em conta que a dissociação dela é só de 75% e avaliar o POH dessa solução. Aproximadamente seria dobro de 0,25 é meio, 75% de meio é 0,375. Aí você vai ter que calcular o logaritmo de 0,375, colocar o menos antes e chegar no POH da solução. Eu vou colocar o resultado, depois tenta encontrar esse valor. O POH dessa solução é aproximadamente 13,5. Aproximado 13,5. O que vai dar um pH de meio. Porque esta soma, ela vale 14 a 25 graus Celsius. Mais um itemzinho para hoje, que é importante demais. Dil, por que pH mais pOH dá 14? E por que isso tem que ser a 25 graus Celsius? A questão toda, amor, é a água. A água, embora ela seja feita de moléculas, H2O, a água tem íons. A 25 graus Celsius, a água tem íons, porém, em uma pequena concentração. A concentração de íons H+ e OH- na água, mesmo estando pura, é muito pequena. Por isso que a água é má condutora de eletricidade. E eu tenho que saber de qual, professor, qual é a concentração de íons H+ e OH- na água pura. É bom saber, tá? É bom saber. A 25 graus Celsius, a concentração de íons H+ na água pura é 10⁻⁷, mol por litro. A de OH- também, 10⁻⁷, mol por litro. E é por isso que a gente costuma dizer que o pH da água é 7 e o POH da água também é 7. O que vai dar uma soma igual a 14. Porém, cuidado com isso, tá? Cuidado com o que eu vou dizer agora, que é o seguinte. Ô Dil, e se a água estiver noutra temperatura? Vê se você me entende. Se eu aquecer a água, eu forneço energia para que mais moléculas de água se quebrem e se transformem em íons H+ e OH-. Cuidado! Se a temperatura da água aumentar, esse equilíbrio químico é deslocado para a direita. Com isso, amor, a concentração de íons H+ aumenta na água, a concentração de íons OH- também aumenta, e com isso, tanto o pH quanto o POH irão diminuir. Ô, professor, não entendi. Observa.
a concentração de íons na água é 10 elevado a menos 7. Se eu aqueço a água, esse equilíbrio químico é deslocado para a direita e a concentração de íons na água aumenta. Imagine um valor maior que 10 elevado a menos 7. Chutando alto. 10 elevado a menos 6. Se a concentração passar para 10 a menos 6, o pH vira 6. O pOH também vira 6. E essa soma que a gente costumou a dizer que vale 14, ela terá um valor igual a 12. 12. Então guarde isso, água 25 graus, pH mais pOH 14. Se eu tiver a água a uma temperatura superior a 25, amor da minha vida, o pH da água ficará menor que 7, o pOH menor que 7 e a soma ficará abaixo de 14. Contrapartida, princípio de Le Chatelier. O aquecimento favorece processos endotérmicos. O resfriamento favorece processos exotérmicos. Então, se você pegar a água e resfriar, a concentração de íons H+ e OH- na água irão diminuir, pensa no valor, menor que 10 a menos 7. Por exemplo, chutei alto, 10 a menos 8. Aí o pH será 8, o pOH também será 8 e a soma será 16. Agora, cuidado para não achar que com isso a água deixou de ser neutra. Não, ela continua sendo neutra, porque a concentração de H+ na água pura é sempre igual à concentração de íons OH-. Há pouco tempo um aluno me perguntou assim: professor, mas se você esquentar a água, o pH fica menor que 7. A água fica ácida? Não. pH é apenas um número. Ela continua neutra. Porque olha a equação acima. Para cada um H+ que tem na água, tem um OH-. Então ela continua neutra, só que com outra escala dessa grandeza que serve para dizer o quanto o meio químico é ácido ou básico, chamada pH. Mas lembre-se que a partir de agora tem o pH e o pOH. Solução ácida, encontre o pH. Solução básica, determine primeiro a concentração de íons OH-, encontre o pOH, depois você volta e acha o pH da solução. Até a próxima resenha, onde falaremos sobre as teorias para ácido e base, não mais de Arrhenius, Bronsted, Lowry e Lewis. Até o próximo encontro.